Olá, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos os cidadãos das artes. Olha só quem está aqui. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque essa live aqui eu já vou começar avisando já. Oi, Maru. Eu já começo avisando que assim que terminar a live, essa live vai ficar disponível no IGTV para que você possa assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. Sim, e futuramente também essa live vai ficar disponível no YouTube. Ou seja, vocês vão poder enviar o link para os amigos, para os familiares. Quem não puder assistir, terminar de assistir agora, pode terminar de assistir depois. Quem não pôde assistir, teve um amigo que não pôde assistir, pode enviar o link. E eu já deixo aqui também um convite para que vocês visitem nosso canal do YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho. Por que clicar no sininho? Clicando no sininho vocês recebem notificações todas as vezes que nós uparmos, que nós colocarmos algum conteúdo novo. E quais são esses conteúdos novos? Afinal, essa live aqui, ela faz parte de um projeto muito maior, muito mais amplo, que ela contempla não somente as lives, mas também vídeos no nosso IGTV, no nosso feed, no nosso Facebook. É uma grande ação em que a gente está preparando um conteúdo de entretenimento, de informação, de cultura, para levar até vocês todo esse conteúdo. Visto, né, que a gente não está podendo sair de casa, enfim, quem puder fique em casa, a gente leva cultura até vocês. E mais um recadinho muito importante, nós estamos com uma ação muito bonita, que é o Drive-Thru Social. De segunda a segunda, ou seja, todos os dias, das 10 às 18 horas, vocês vão poder acessar a Cidade das Artes, estacionar ali na área de embarque e desembarque para realizar doações de vestuário, itens de higiene pessoal, itens de limpeza da casa, alimentos também, sim, e a ação está sendo um sucesso, a gente está recebendo várias doações, ou seja, vocês vão poder fazer a doação sem precisar sair do carro. O ponto é justamente esse, vocês vão ser recebidos por um funcionário com os EPIs necessários e sem sair do carro vão poder realizar a doação. Bom, os assuntos são super variados, né? Nós já falamos sobre cinema, eu estou vendo aqui vários nomes que acompanham a gente, sim, estão sempre nas nossas lives, isso é ótimo. Ou seja, a gente já falou sobre cinema, literatura, música, contações de história, filosofia, artes plásticas, enfim, é um universo enorme de arte, conhecimento. E hoje nós temos uma cidadã das artes, uma parceira que já desenvolve um trabalho fantástico, faz 6 anos na Cidade das Artes, é a Gilda Pitombo. Ela que é psicanalista, doutoranda em artes pela pela UERJ, eu não podia confundir aqui a instituição, ela é doutoranda em artes pela UERJ, coordenadora desse projeto lindo que é o Interlocuções. O Interlocuções, ele é um projeto que acontece toda sexta-feira na Cidade das Artes, às 4 horas da tarde, e ele linka psicanálise a alguma linguagem artística. Então, a cada sexta-feira você tem assim uma abordagem psicanalítica sobre um aspecto artístico, da literatura, do cinema, da música. É um grupo aberto, um grupo de estudos aberto para curiosos. Você pode ser ou não da área, enfim, fiquem à vontade para se informar cada vez mais e buscar, sim, ela vai falar aqui também sobre o trabalho dela do Interlocuções nas redes. Sem mais delongas, já estou falando aqui demais, a nossa convidada já chegou e a gente vai bater um papo hoje sobre Simone de Beauvoir e o feminino. Interessantíssimo, interessantíssimo. Vamos lá? Nossa convidada está conectando. Entrou? Olá! Olá! Tudo Entrou, tá me ouvindo bem? jóia? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Maravilha, também tô te vendo e te ouvindo É, bem.
E, aliás, é muito bom te ver, que saudade de ti. Já faz tempo que a gente não se vê. Queria agradecer o Mas, convite, Gui, e parabenizá-lo também pelo belo trabalho que você vem desenvolvendo com essas lives, você e a Lauren. Então, de parabéns, porque nesse momento de pandemia vocês deram um salto cultural, trazendo, nossa, música, alegria pra gente. Filho, escureceu aqui, filho. Você... Ah, não, deu, agora voltou aqui. tá ótimo, tá Tá ótimo. bom? Tá, Tá muito bom. tá bom. E aí, nossa, com muita felicidade mesmo. Assim, eu tenho acompanhado umas lives maravilhosas, sabe? Assim, muito bacana. Então, né, eu estou na Cidade das Artes há 6 anos, no projeto Interlocuções. E esse ano a nossa proposta é pensar o feminino, que é a grande questão da psicanálise. Para vocês terem uma noção, a psicanálise surge como uma resposta ao feminino, que o Freud chamava de continente negro. E terminou a obra dele, né, com a grande questão que é o que quer uma mulher, né, lançando para os poetas, para os escritores. E hoje eu estou trazendo Simone de Beauvoir, essa escritora ícone do pensamento filosófico, existencialista, que marcou presença dentro dos grandes pensadores do século XX, Simone de Beauvoir. Imortalizou-se com os ideais dela sobre a condição feminina, brigando pela igualdade de gêneros, né? Ela abraçou essa causa, foi a primeira mulher a falar sobre aborto, levantar esse tabu do aborto. E nos lembrou, né, algo fundamental, nós, mães, mulheres, que não tem nada de instinto materno, né, que não é da biologia que se trata. Ela desnaturalizou essa visão, né, desse amor incondicional que a mãe tem pelo filho, que seria da ordem de um instinto materno. Não, não tem nada de natural, de natureza nessa questão. E ela, então, vai atribuir isso ao pensamento burguês da época. Inclusive, ela vem de uma família burguesa. Ela... Eu não sei para vocês, para mim a live travou um pouquinho. Vocês conseguem me dar esse feedback aqui agora? Bom, eu vou esperar aqui mais alguns segundinhos. Se ela não voltar, eu chamo ela de novo. Vamos lá. Eu vou chamar ela de novo. E a gente já está voltando. Bom, ela saiu. Já deve voltar já. Bom, enquanto ela volta, a sugestão que eu dou aqui agora é que vocês chamem pessoas interessadas no assunto. Bom, vocês já viram que o assunto a gente vai falar sobre o feminino, sobre aspectos da psicanálise, da filosofia existencialista, sim, interessantíssima filosofia existencialista, com diversos paralelos que ecoam até hoje, na verdade. Nós pensamos alto porque subimos nos ombros da Simone de Beauvoir também. A nossa convidada já está aqui na sala e eu vou chamá-la para cá novamente. Gente, vocês desculpem, Sim, mas aqui. Imagina, tá tudo bem. Sumiu aqui a imagem, não sei o que houve. Acontece. Desculpa, live é assim mesmo. Imagina. Mas retomando, né, a questão. Sim. Ela, então, lança o livro Segundo Sexo em 49, que causou um escândalo na época. Foi xingada de todos os nomes que vocês possam imaginar, de ninfomaníaca, até de pedófila, para vocês terem uma noção, né? Fez mais de 100 abortos, xingaram até o Camus, esse escritor, né, que todo mundo está comentando sobre a peste. Tem até uma live que um colega vai falar. Ele que fazia parte do grupo ali, era a Simone de Beauvoir, Camus, o Merleau-Ponty e Sartre fundaram uma revista que era no Tempo Moderno, né? E ele faz uma crítica, dizendo que o livro era grotesco, que ela estava querendo acabar com a imagem do homem francês.
E aí o Vaticano proíbe o livro. Quando o Vaticano proíbe o livro, foi o maior marketing que ela precisava, né? Com isso... Não é mesmo? Uhum. Isso acontece até hoje. Uhum. Quando foi proibido o livro, ela simplesmente vendeu, ela ficou rica e fez o nome dela, porque essa é a obra mais importante dela, O Segundo Sexo. Compra o carro dos sonhos dela e fica rica e famosa, né? Perfeito. Bom, fala. Gilda, posso fazer uma colocação? Claro. A gente já está aqui aprofundando alguns conceitos aqui. Você chegou a citar aqui, por exemplo, aspectos existencialistas, a importância dela sobre o pensamento, assim, sobre pensar o feminino. Mas, antes de tudo, não sei se esse agora que é o momento, mas me surgiu aqui uma questão. Quando a gente fala de feminino em Simone de Beauvoir, o feminino aqui, esse feminino que a gente está abordando aqui agora, qual é o conceito do feminino? É o feminino que abarca somente o universo, o recorte biológico do fato das mulheres, ou o feminino como um pensamento assim, que talvez habite mais o imaginário, algo talvez mais dentro do universo da subjetividade? Eu não sei. Qual o conceito do feminino que a gente está abarcando aqui hoje? É importante essa sua pergunta mesmo, sabe? Porque claro que eu sei que a plateia, o pessoal é múltiplo, não estou falando da psicanalistas, mas claro que também tem um rigor teórico, né? Que eu não posso fugir disso. Mas tem uma, né? Em nome da didática, né? Acaba que a gente também tem uma objetividade aqui na live. A live também se propõe a esse bate-papo, mas muito importante sua pergunta. Porque eu hoje estou falando da mulher Simone de Beauvoir, as questões. Nesse livro, por exemplo, ela faz uma análise antropológica, cultural. Ela não está se propondo a entrar na psicanálise para analisar o lugar, né, do feminino, da mulher. Não é disso que se trata nesse primeiro momento aqui. Mas vocês vão ver como é que no percurso da obra dela, assim, que eu pretendo ter tempo da gente chegar lá, né? Eu quero chegar no balanço final. Mas, enfim, é importante se dizer isso, porque o feminino é um conceito, né, na psicanálise bastante complexo. Porque não existe representação para a mulher no inconsciente. Né? Não tem. É da ordem do irrepresentável, inominável, desse vazio que se trata. Homens e mulheres transitam também nessa posição, é uma posição feminina. Né? Mas eu estou falando muito da mulher Simone de Beauvoir, a questão da mulher, e vocês vão ver por quê. Ela, quando ela escreve O Segundo Sexo, ela responde ao Sartre. Sartre relança a pergunta que o Freud terminou a obra, o que quer uma mulher, ele relança a pergunta, o que é ser uma mulher para Simone de Beauvoir. E ela vai escrever esse livro, que são 2 volumes, né, para responder ao Sartre o que é ser uma mulher. E é genial a gente pensar que ela, nessa resposta, ela fez o nome dela. Né? O nome Simone de Beauvoir foi feito, ela se torna famosa, essa pessoa teve uma projeção universal, né? Alguém assim de uma importância, ela se imortalizou respondendo desse lugar do que é ser uma mulher. Me parece que ela respondeu em 2 camadas, né? São com 2 conteúdo. volumes. Não digo só com 2 volumes, em 2 camadas. Porque assim, ela respondeu com o conteúdo que ela escreveu e respondeu com o que ela mesma fez. Não deixou de ser uma resposta à pergunta. Sem dúvida. Isso é maravilhoso, porque tem o ser dela, né? Ela ali, e ela é muito corajosa, sabe? Ela tem uma autenticidade que nos fascina realmente, né? E aí, Gui, ela começa o livro já se perguntando assim, vem cá, será que um homem escritor falaria do lugar de um homem? Não, não precisaria, porque a cultura é machista, de estrutura. Agora, a mulher, sim, a mulher ela precisa falar desse lugar da mulher. Né? E isso é muito interessante, porque, de fato, né, os homens eles fazem um conjunto. Isso na psicanálise lacaniana, mais adiante, Lacan vai desenvolver isso, né, é posterior a ela. Nós estamos em 49, né, no Segundo Sexo. E ela, então, ela já começa marcando esse lugar da singularidade, de uma a uma. Mulher é uma a uma. Né? E ela, então, se inscreve aí, né, como para responder, faz essa análise antropológica, cultural, histórica, e traz uma outra questão importantíssima. O que faz com que a mulher vá voluntariamente para a posição submissa?
Né? Uhum. Quer dizer, em cima desse estudo todo, ela percebe que tem algo para além disso. A mulher, ela tem ela voluntariamente é submissa. Né? E fica como questão, isso no primeiro volume. No segundo volume, que lá está a frase célebre, né? A mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Tem uma passagem a mais, né? E eu, até esse livro aqui da Júlia Kristeva, eu até indico, a Beauvoir Presente, foi a partir dessa leitura que me fez estudar e propor como estudo esse ano Simone de Beauvoir, né? A Kristeva, que é uma psicanalista francesa, lançou na França em 2015, chegou o ano passado aqui no Brasil esse livro, e ela retifica essa frase, ela vai dizer assim, ela diz assim, a mulher, ela nasce mulher, mas eu me torno mulher. Ela faz uma retificação na frase, né, da Simone de Beauvoir, a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. A Júlia Kristeva vai dizer assim, nós nascemos mulheres e eu me torno mulher. Quer dizer, tem um passo a mais. E aí, do ponto de vista da psicanálise, né, vamos explicar aqui de uma forma que vocês possam também me acompanhar. Se não estiver me acompanhando, me pergunta que a gente vai porque assim, nessa interlocução. Quanto mais elementos você vai colocando, vão surgindo algumas questões aqui. Né? Algumas pessoas aqui já opinaram, a gente está segurando aqui algumas questõezinhas que de repente você vai responder aqui logo em seguida. Por exemplo, você comentou... Fala. Você comentou aqui sobre a mulher, sobre essas duas ideias, né, complementares de algum modo, né, que se a Simone de Beauvoir coloca que a mulher não nasce mulher, ela torna-se, e a outra escritora que você colocou aqui para nós... Júlia Kristeva. Isso, exatamente. O livro ele aparece espelhado aqui pra gente, então fica difícil de ler também. Coloca que a mulher nasce mulher, mas depois existe uma outra camada. Alguma dessas camadas passa assim, por exemplo, ela torna-se mulher dentro de uma coletividade, ou ela não nasce mulher no coletivo e depois ela torna-se mulher no individual? Ou seja, é do coletivo para o individual ou é o oposto? Excelente, você faz ótimas perguntas, que eu estou gostando muito. Eu vou responder. Tem uma anterioridade lógica, né, que é a relação pré-edípica da mãe com a filha. É lá que se dá essa constituição subjetiva. Entre a menina e a mulher está a mãe. Né? Então, para que você possa dar esse passo adiante, tem um retrocesso, tem algo, uma anterioridade importante, que é essa relação mãe, filha, mulher. E aí, respondendo você, e junto com a Simone de Beauvoir, se nós vivemos uma estrutura machista, né, se a cultura ela é machista, a mãe ela está inserida dentro desse contexto, certo? Certo. Na relação com a filha, o que o Freud e o Lacan vão dizer? Freud vai chamar essa relação mãe e filha de catastrófica. E o Lacan de devastadora. Veja que é de uma complexidade essa questão, né? Esses dois gênios que estudaram, se debruçaram, enfim, estão dizendo isso, a gente tem que estudar, né? Tem que pesquisar muito. E não é à toa que eu estou levando lá para o nosso projeto esse estudo. E aí o que eu entendo? Aí eu vou falar, claro, que tem, né, baseada na teoria freudiana e Lacan também. Estou também introduzindo, se tiver alguma coisa difícil, me para que a gente tenta explicar. Ninguém nasce sujeito, né? Para você se constituir é na posição de objeto do outro. Nascemos desamparados, por excelência. Se o outro não te acolher, você morre. Se não tiver investimento, né, em cima do neném, do bebezinho que acabou de nascer, não tem jeito. Então, nesse primeiro momento, quer dizer, a relação é dessa ordem. Né? O bebê, o neném, o infant está na posição de objeto desse olhar da mãe, desse gozo da mãe, do olhar, da fala, que estrutura o sujeitinho, né, o nenenzinho ali. Agora, se você ficar fixado nessa posição de alienação, de objeto da mãe, estamos na devastação. E a gente vê, né, ali, né, você vê pessoas que uma coisa na relação sexual, você se oferecer com esse semblante de objeto na cena sexual. Outra coisa é você sair pela vida fora nessa posição alienante, na posição de objeto,
fora da cena, né? Uma posição obscena, né? De obscenidade, fora da cena. E a gente vê, né, posições devastadas, né? Mulheres devastadas nessa posição de objeto. Então, o que se espera nesse passo a mais, né? Esse passo à frente? É que você possa deslizar, né, dessa posição de objeto, poder apontar para o desejo, a posição de sujeito do desejo. Vou te dar um exemplo. Eu, aqui hoje, eu estou no semblante fálico, né, para poder falar, para encarar público e né, transmitir aqui as minhas ideias, os meus estudos. Eu estou usando desse semblante fálico. Ele é importante como saída dessa posição de objeto, que é a condição que tem uma necessidade lógica, mas é importante que você possa deslizar dessa posição. Agora, então, sim, a proposição colocada aqui é que a gente se faz indivíduo pelo desejo, o desejo como ferramenta de transformação de indivíduo. Exatamente, é isso. É o apontamento do desejo, né? Daí, a questão está aí. Né? Como que você vai, né, se posicionar desejante. O desejo é que nos move, que nos faz viver, né? Eros, é o desejo, sim, sem dúvida. Então, esse deslizamento, ele se faz necessário realmente, né? Que você tem um passo a mais. Agora, é claro que esse semblante fálico, porque hora você está no semblante de objeto, na hora no semblante fálico. Se eu também achar que o semblante fálico vai resolver tudo, também não, né? A mulher, ela é não toda inscrita na ordem fálica. Isso é complexo dentro da teoria, não vou me deter nisso, mas só para mencionar que também, né, porque a posição fálica ela é masculina. Então, olha o nó também que tem aí, né? Então, eu vou, sim, me servir desse semblante fálico para poder ir em busca do desejo, mas também tem algo que escapa, né? Apontando para o feminino. Está sempre, né, escapando algo. E aí eu vou voltar para Simone de Beauvoir. Vamos para o nosso tema, né? Não vamos nos perder aqui, né, da questão hoje aqui. Né? Tá. Que ela... Bora lá. Vamos embora, né? O que aconteceu? Né? Ela, quando ela escreve o balanço final, ela escreveu teve uns 15 a 16 livros da obra dela, e esse livro, Balanço Final, que foi na década de 72, ela morreu, gente, em 86, eu esqueci de falar isso, acho que é importante, né? Morreu com 78 anos, em 1986. E ela, então, esse é o penúltimo livro dela, Balanço Final, que ela traz aqui os sonhos dela. Ela abre a alma dela. Vocês sabem que o sonho é o caminho real para a sondagem do inconsciente. A via régia do inconsciente. Tem um umbigo do sonho, né, que tem a ver com esse cordão umbilical que vem através dos sonhos. Quando a gente conta um sonho, o sonho te ultrapassa. Quem já não teve essa experiência, né? De estar narrando um sonho e aquilo ali te ultrapassa, né? Você começa a contar, você não sabe bem se era minha mãe, se não era minha mãe, tem a ordem de uma dúvida, mas que te ultrapassa. E ela, né, como uma grande feminina, e aí eu vou sustentar essa ideia, Gui, ela, narrando os sonhos dela, ela aponta para esse não todo fálico. Ela mostra o furo dela aqui, a falha, a falta, respondendo à questão do feminino também aqui. Né? E aí o que ela vai dizer? Que chamou a atenção, né, ela nessa fase da vida, quanto a mãe dela se fez presente nos sonhos dela. Frequentemente ela sonhava com a mãe dela. Olha que coisa interessante. Né? Vai fazendo sentido, né? Não é? Vai, olha, é assim, recomendo também essa leitura, porque vale a pena. E eu vou trazer aqui um trecho pequeno, né, desse sonho que ela traz em relação à mãe dela. Mas antes de narrar, de ler aqui o sonho, vocês sabem que ela teve uma grande paixão na vida dela, que foi o americano Nelson Algren, e foi um romance de 17 anos, porque, eu não sei se eu falei, mas eu também li isso aqui, Tete a Tete, é uma tese de doutorado de uma americana que conta em detalhes tudo que aconteceu com Simone de Beauvoir e Sartre também. E ela descreve essa paixão dela por esse escritor, que foi um encontro sexual fortíssimo que ela teve.
a grande paixão da vida dela não foi o Sartre, no meu entendimento, como mulher. Como mulher, como escritora, sim. Tem uma diferença. Uhum. Uhum, sim. E ela, então, ele quando pede ela em casamento, quer ter filhos, aí o detalhe, ela escolheu não ser mãe. Isso ela fez uma escolha cedo na vida dela, que ela não teria a favor do aborto e não seria mãe. Esse homem se apaixona, pede ela em casamento, ela recua, ela foge dele e diz para ele que ela ia voltar para Paris porque ela precisava pensar e existir ao lado do Sartre. Tá? Só que tem uma situação que ela está ali nadando com ele e ela se afoga, ela quase se afoga lá nos Estados Unidos. Então, isso tem dado de realidade. Agora voltamos para o sonho. Uma outra noite, vi minha mãe, um vulto jovem e belo, sem rosto, à beira de uma superfície de água luminosa que eu tinha que atravessar para chegar até ela. Pensei no laguinho que havia diante do jardim de Nelson, mas não havia barcos para atravessá-lo. Era também um rio que só podia ser contornado com muita dificuldade. Era preciso aventurar-se na água com o risco de afogar-se. Mas eu tinha que avisar minha mãe de que havia um grande perigo e ameaças. Então, ela, e voltando àquela questão, né, entre a menina e a mulher tem a mãe, né? Ela não consegue, ela para atravessar, não tinha barco, não tinha possibilidade, ela corria o risco de se afogar, né? E aqui ela desiste dessa paixão, né? Essa história. E tem um outro momento também, que eu também vou ler aqui também rapidamente. A gente tem tempo, Gui? Como é que a gente está com tempo? Bom, a gente... tem 34 minutos, a gente não chegou na metade ainda. Então tá. Porque eu acho que é importante, sabe? Assim, sim, certamente. Outro recorte dela em relação à mãe dela. Uma mulher vestida de branco caía rodopiando e se espatifava no solo. E eu me dizia, é minha mãe. Mas não era exatamente eu quem a dizia, era antes uma personagem que eu representava. Afastava-me, ficava de pé, encontrava Sartre e companheiros avisavam, minha mãe acaba de morrer. Sem nada sentir, como se representasse um papel. Alguém gritava, estamos fartos desses americanos sujos, e ela segue. E também tem outro recorte aqui também, que eu vou falar para depois poder articular, que ela fala do Sartre como um helicóptero. Era próprio Sartre, voava a pouca distância do solo e nós estávamos agarradas a abas do seu casaco. Ela descreve o Sartre como um helicóptero, né? E ela ali agarrada. Bom, por que eu, assim, o que eu acho... Vai fazendo todo sentido, assim, porque eu estou acompanhando, assim, o teu raciocínio, o pessoal também está aqui contigo, e esses três excertos que você colocou para nós, né, tanto da transição do lago, né, sem barquinhos, ou da mãe no chão, né, talvez representando algo como a morte da mãe, e esse ponto do Sartre como um helicóptero em que ela se agarrava a um casaco, parecem peças de um quebra-cabeça que você colocou aqui para nós, para entender aquele primeiro ponto que você colocou, me corrija se eu estiver errado, mas assim, está me fazendo entender talvez com mais clareza, é sobre aquela transição justamente de tornar-se a mulher, ou de talvez tornar-se indivíduo, né? Só que tendo que transpor a mãe, ou tendo que transpor a mãe dentro dessa construção, dentro do contexto social machista. Ou seja, no fundo ela está transpondo não só a mãe, mas quem sabe todo o contexto social, algo assim? Sim, por aí, sem dúvida. Muito interessante, quer dizer, e aí podemos pensar, e aí eu defendo, é o seguinte, que da devastação, né, mãe e filha, algo ficou realmente, ela fixou em algum, né, traço dela, que ela recua diante de um amor, e ela vai, sim, buscar essa referência fálica do Sartre, porque você sabe que ela sempre foi submissa a ele, né? Não tem... com tudo isso que ela fez, ela vai para a posição voluntária submissa. Olha que coisa interessante também. Ela está falando dela, né? Não tem como a gente não falar, né, na escrita, mas ela faz uma escolha, quer dizer, ela volta para lá, né? E aí é tão polêmica essa relação do Sartre com ela, porque
Ele era um Dom Juan, Sartre, né? Um Dom Juan que se envolvia com muitas mulheres e ela sempre ali ao lado dele, porque a questão, me parece, que era a ordem intelectual. Ela precisava estar ao lado dessa referência fálica e ter um lugar, né, no existencialismo, como escritora, nessa posição aí fálica, né, ao lado do Sartre, e não abriu mão disso, realmente. Agora, ele me parece, sabe, Gui, que ele funcionou até assim como um conector dela com ela própria. Tem um analista espanhol, Miguel Bassol, que eu estou estudando esse texto sobre o feminino, que ele fala da dança do tango. O homem dança o tango com uma mulher. A mulher dança o tango com ela própria, se conectando com o homem. E se você for imaginar a dança do tango, né, quando você está olhando, é a mulher que está ali, né? E o homem é o condutor. Me veio essa metáfora para pensar a relação dela com Sartre, sabe? O Sartre como um conector dela com ela própria, como mulher. Né? E ela não pôde abrir mão disso, como escritora que foi, né, se imortalizou. Mas a questão da mulher, voltando lá para o tema, né, ela abriu mão. Ela não pôde substituir essa mãe por esse homem, né, por esse escritor, que ela viveria uma grande paixão, alguma coisa, uma família queria ter filhos com ela, queria casar com ela. Ela recuou diante dela. Então eu consigo sustentar que houve sim, né, uma devastação como mulher, né? Porque o que se espera é que a menina possa, a partir dessa fase pré-edípica, né, dessa relação com a mãe, é o primeiro objeto de amor, né, que mapeia o corpo de uma criança, que ela está ali erogenizando, cuidando, né, e que essas marcas fazem com que você vai escolher o companheiro, a companheira, como uma substituição dessas marcas iniciais, primordiais. Né? Perfeito. Gilda, assim, tem tudo a ver com o que você está falando, assim, é um gancho legal, assim, eu estou te interrompendo porque é um gancho. Pode interromper. A Ingrid Pontual aqui fez uma pergunta que é a seguinte: em cima dessas colocações que você está fazendo, em que a mulher possivelmente substitua esse vínculo materno por outros vínculos e continue sem transcender isso, a Ingrid perguntou aqui: como então se tornar mulher com tamanha devastação entre mãe e filha? Existe um caminho? Existe uma proposição? Olha, o caminho é a análise, né? Vamos, né, assim, é o tema da psicanálise. Essa questão ela é fundamental, que você possa falar, elaborar, trazer os significantes. Para vocês terem uma noção, o significante da Simone de Beauvoir aqui em relação à mulher é dilacerada. Ela usa esse significante dela aqui. Então, mas o que ela fez? Trazendo um exemplo dela, né? Através da escrita, ela se salvou. Né? Ela conseguiu, desse lugar da mulher, né, ser quem ela se imortalizar. E eu posso dizer que a arte, a sublimação, a análise, você ir para uma análise, deitar num divã e poder elaborar, né, ter acesso ao seu inconsciente, porque essa fixação né, é algo que fixa nessa posição da devastação através da fala. A cura vem pela palavra, né? Podendo sim, respondendo a Ingrid, né? Aí vou trazer para a minha área, né? Para minha, né? É deitar no divã. E você sabe que ela, quando começa a escrever o livro, ela diz o seguinte, que ela não deitou no divã, a Simone, né? E ela tem essa autenticidade, esse apontamento para a verdade dela, isso toca na gente profundamente, porque alguém que apostou na verdade e foi às últimas. E ela começa aqui o capítulo dizendo que ela somente no contexto de um tratamento que pode o sonho proporcionar os significados profundos, né? Ela tem consciência disso, sabe? Mas pôde abrir a alma dela, contar, dizer, né, tudo nesse livro, de uma riqueza, né, de elementos que ela nos traz, sabe? E não tem outra saída, né? Senão a gente poder acessar o inconsciente. Aí o que eu queria também dizer,
sei como é que está o nosso tempo, mas assim, Uhum. ao longo da vida, não se falou né, o existencialismo não valoriza o inconsciente, né, assim, de uma forma bem rasa, assim, para falar. O Sartre, ele defendia que você tendo métodos para poder entender o comportamento humano, e dar o exemplo da Madame Bovary, ele com Uhum. 12 anos de idade, ele se encantou pela Madame Bovary e foi ler todos os, né, a correspondência do Flaubert, que foi um escritor que ele foi fisgado por esse escritor. E Madame Bovary, não sei se vocês conhecem a história, mas ela era assim, uma grande histérica insatisfeita em busca do amor. E o Sartre ficou completamente fascinado por essa leitura, né? A ponto de Uhum. gravar trechos e tudo. Esse significante Bovary para Beauvoir tem uma aproximação, não tem? Tem essa Tem maneira. sim. Uhum. É fantástico, né? Assim como, né, ele ficou ali capturado também por essa escrita ali do Flaubert, né? E admirando. E ele dizia o seguinte, que se você tem capacidade de ter um método que possa entender o comportamento de uma pessoa, você não precisa do inconsciente, você não precisa desbravar o inconsciente, né? Ele faz essa Entendi. crítica, o Sartre. Uhum. Mas aqui com a Simone de Beauvoir, eu posso dizer que ela reconheceu o valor da psicanálise, Uhum. prestou uma homenagem à psicanálise, eu entendo dessa maneira Perfeito. na minha leitura, né? Porque alguém que Uhum. traz, né, abre o inconsciente, toda a formação inconsciente dela a céu aberto aqui na escrita, ela está reconhecendo o valor da psicanálise, né? Perfeito. Bom, assim, você, dentro de vários elementos, a gente ainda tem um tempo, um bom tempo, na Tá, verdade, a gente tem 25 minutos ainda. tá bom. Você, assim, fazendo um paralelo, teve aquele sonho da Beauvoir, em que ela tinha a mãe morta, ela estava morta ali, afinal, né? A mãe morta. Ela não sente nada, né? Ela diz Uhum. que ela parecia uma personagem até, né? Porque estava Aham. desconectada do sentimento, então é como se fosse um personagem encenando um papel ali, né? Ela não E sente nada. assim, tentando fazer um paralelo, quem sabe até com Freud, eu não sei, assim, nossa, Vamos longe de lá. mim querer fazer qualquer coisa assim, Pode lá, longe mas, de mas você. me parece, Bom, mas me parece assim, que a imagem de uma mãe, você se colocando como personagem, ou tentando entender toda essa questão como uma espécie de personagem, e uma mãe morta, me lembra, assim, talvez um conceito em que você tem algo que te é íntimo, mas que por algum momento você reconhece com um grau de estranheza. bom. Não tem algo assim do Tem. infamiliar? Muito bom. Suas perguntas, você, olha, está de parabéns, estou adorando suas perguntas, que é exatamente isso. Uhum. Inclusive, o feminino é o estranho familiar, né? Essa questão que se coloca, É né? até legal de repente colocar aqui para as pessoas aqui sobre o infamiliar ou sobre o estranho familiar. Você poderia elucidar a gente sobre esse Sim, conceito? sim, claro, né? O texto freudiano, do estranho familiar, que agora teve uma tradução do alemão para o infamiliar. Mas eu vou te Uhum. dizer, eu prefiro a inquietante estranheza do francês, né? É algo que te causa uma estranheza. Quando você sonha, é da ordem do estranho, né? A Uhum. manifestação do inconsciente é algo que te assusta, mas é revelador, né? O Uhum. exemplo que tem, eu vou falar, porque eu acho que todo mundo conhece, mas nem todo mundo, que é o exemplo do Freud, já velho, que ele entra num trem e tem uma Uhum. porta de espelho, e ele vê aquele velho, ele toma um susto, assim, que velho é aquele que era estranho e ao mesmo tempo familiar, era o próprio, Uhum. era ele mesmo. Sim. Aham. Né? Se deparando com essa imagem dele, que ele não reconheceu, deu uma estranheza. Esse exemplo é bom, né? Porque é dessa ordem, é alguma coisa que te é familiar, mas te assusta, né? É Perfeito, perfeito. assustador. E aí estamos no campo dos sonhos, né? Porque não tem nada mais assustador do que quando, né, você consegue ter acesso aos sonhos, e é isso que eu falei, a Via Regia, que é esse umbigo, né? Esse cordão umbilical mais primordial da nossa existência, né? E que ela traz a mãe dela, né? Recorrentemente. Mas a experiência do estranho familiar é próprio do inconsciente, né? Algo Uhum.
que se apresenta, que te toma um lampejo ali, que assusta porque é revelador e revela a tua verdade também. Tem esse apontamento para a verdade. Né? Sim, A verdade ela é não toda também, né? Você não tem, agora eu tenho acesso a toda. Não, são possibilidades. Né? São possibilidades. Assim como a posição da mulher, a mulher também é não toda, né, escrita na ordem fálica, apontando para... a gente percebe isso, né? O Lacan vai dizer que tem uma loucura que é própria do feminino, né? Que é o extravio, né? Que é algo da deriva. A mulher termina um relacionamento, é muito comum a gente ver, né? Se separa e se torna um outro ser humano. Como assim? O que aconteceu? Algo que atravessou e desorientou, né? É bem próprio também do feminino. Sim, certamente, certamente. Não, tá sendo assim, epifânico, assim, cada palavra, cada elemento que vem aqui, assim, tem uma conexão nova aparecendo. Muito boa. Catalisadora de pensamentos aqui. E, na verdade, assim, eu queria aproveitar aqui o ensejo e colocar aqui que a Ana App, ela fez uma pergunta. Você levantou aqui uma... Na verdade, é mais técnico mesmo. Você mostrou uma tese que você leu. E ela perguntou o nome da autora. Eu acho que é Tete a Tete o nome do livro. Mas sim. Olha, eu não vou saber. Eu passo depois aqui, olha. Vê se você consegue ver. Dá para ver? Dá, tá espelhado, na verdade. Para nós vem espelhado. Hazel Rowley é um nome assim diferente, mas é uma americana que estudou. Ela, deixa eu até ler aqui, se você quiser que eu leia. Ela mais de 25 anos estudando. Em 76, ela entrevistou Beauvoir e escreveu sua tese de doutorado sobre o existencialismo. Ela é de Nova York, tudo, enfim, maravilhoso. Mas realmente, agora nessa época de pandemia que a gente precisa, né, alimentar a alma, eu recomendo esse livro. Maravilhoso. Perfeito. As pessoas me avisaram que não tá... me avisaram que não está espelhado. Eu acredito que por algum motivo o sistema coloque você espelhada para mim. Eu posso então, até escrever, não sei se eu consigo escrever aqui o nome dela. Quer que eu escreva? Não precisa, depois eu boto também. Depois eu escrevo, porque é difícil mesmo de pronunciar aqui o nome da autora. Mas... Fazendo um parênteses aqui, bom, a gente ainda tem alguns minutinhos de live, sim. Então vamos lá, vamos aproveitar. Quem quiser, por exemplo, conversar contigo, tentar saber mais sobre interlocuções ou sobre o teu trabalho, né? Onde é que as pessoas encontram esse material? É só acessar o Projeto Interlocuções no Instagram, tem uma página também, e também tem um canal no YouTube, Arte do Inconsciente, com 12 podcasts sobre temas e palestras. Fantástico, sabe? Agora mesmo, você sabe que sobre esse tema eu convidei, né, a Ana Laura Prates, que falou belamente sobre esse tema na live, e o Carlos Eduardo Leal, que falou sobre Clarice Lispector. Então, a ideia nossa agora é seguir com Simone de Beauvoir e Clarice Lispector. Foi bom você me perguntar, porque essas duas escritoras aí que nos arrebatam, né, a alma para a gente pensar essas conexões com o feminino, e foi maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo depois disponibilizar essas lives para quem tiver interesse. Já está, o Carlos Eduardo, Léo, já está lá no meu canal, a live sobre Clarice Lispector, que foi algo assim maravilhoso. Isso no Projeto Interlocuções ou no Guia do Pitombo? Não, Projeto Interlocuções. Mas isso está no canal do YouTube que chama Arte do Inconsciente. A Arte do Inconsciente. Então já anota o pessoal aí, já pega o caderninho, anota. Vão lá, né, escutar essas lives que realmente foi assim, sabe, um presente mesmo. Sabe? Eu convidei a Ana lá, vocês viram, né? Ela é de São Paulo, mas uma pessoa assim que, poxa, nos presenteou com o saber dela, foi muito bacana. Tem livros sobre o tema também. Demais. E você conseguiria dar um spoilerzinho assim para nós, assim, tentar talvez estimular a gente a ler a Simone de Beauvoir, e quem sabe aqui nessa quarentena, aproveitando, né, alguns tem mais tempo livre, ler também a Clarice. Que paralelo você consegue fazer? Paralelo você faz entre as duas. Segundo o GH, eu acho
quem tem interesse na Clarice, eu começaria com A Paixão Segundo GH, né? Uhum. E Simone de Beauvoir, gente, eu tinha lido há 30 anos atrás, mas você imagina, a cabeça de 30 anos atrás não é de hoje, né? Então, hoje, reler esse livro, e vou te dizer mais, acho que as pessoas falam um pouco de Simone de Beauvoir. Eu não sei se eu acho que eu não falei aqui, né, que um casal gay, por exemplo, que adota uma criança, graças a Simone de Beauvoir, gente. Quando ela, né, desconstrói toda essa biologia, esse determinismo biológico da mãe, do instinto materno, não é disso que se trata, de função, né? E para isso, Uhum. basta você ocupar o lugar da função materna, né? Homens e mulheres ocupam esse lugar. Gente, isso tem Uhum. uma importância, sabe? E eu falo um pouco disso, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a gente Uhum. precisa falar mais de Beauvoir. Concordo. Muito. Não é? Não foi à toa que na França a Júlia Kristeva levantou Beauvoir presente, porque vamos falar dela, gente. Vamos trazer essa mulher que sabe que nesse lugar do que é ser uma mulher, descreve esse livro. Tem que ler. Tem que ler bem Simone de Beauvoir, né? O Segundo Sexo. Eu indicaria o Segundo Sexo. E vamos Uhum. estudar lá presencialmente na Cidade das Artes, na sala de leitura. Vamos. Que vai Isso mesmo. acabar essa Inclusive, pandemia. vai Não é acabar. possível que a gente vai... Fala. Inclusive, Não vejo a hora. inclusive nós temos lá o exemplar do Segundo Sexo, né? Eu já trabalhei assim alguns anos na sala de leitura, já foi o meu setor, e eu sei que é um livro assim que o pessoal procura muito, enfim, tá lá. Então, não tem o livro, não tem acesso, pode ir lá à sala de leitura, emprestar o livro também. Isso, com a Graça Soares, que vai ser uma parceira minha, uma psicanalista muito querida e muito preparada para a gente estudar, junto com o Seminário 20, do Lacan. A proposta é essa, né? E Clarice Lispector com Carlos Eduardo Leal e Rita Mendonça também. Quer dizer, eu estou trazendo uns parceiros para seguirmos em frente aí ao longo do ano nesse estudo, fazendo as conexões com o feminino, sabe? Eu convido você a vir participar, porque vale a pena. Eu acho que vai ser aí uma trajetória bem bacana, Gui. Estou muito animada, estou muito entusiasmada. Também estou entusiasmado. Assim, o Paulo Rogério aqui, Paulo Rogério Ferraz, fez uma pergunta direcionada a você, assim, te perguntando o que te fascinou mais na personalidade da Simone de Beauvoir? Qual aspecto que você mais admira? Primeiro, a coragem, né? A coragem, porque, gente, nada disso foi simples. Eu quero dizer, ela foi uma ativista política, junto com Sartre, foi parar em Cuba e, quando voltou, jogaram bomba na casa dela, sabe? O que ela viveu, porque a gente vai falando do lado bom, mas o que ela viveu e enfrentou, né, como mulher. Você imagina ela enfrentar, assim, né, assumindo o aborto, indo contra o instinto materno. Né? Então, isso para mim, sabe, eu tiro o chapéu. Realmente ela virou uma grande admiradora, intelectualmente falando, e como mulher, né? Eu acho que está faltando essa coragem na gente. Eu me coloco aí também, né? Eu acho que precisamos ser mais corajosas. Eu até terminaria essa live falando dessa forma, sabe? Eu acho que nunca foi tão necessário a coragem, o enfrentamento, né? Derrubar portas, né? Chutar portas. Então, eu tenho essa questão com as portas, sabe? Que precisam ser derrubadas. Certamente. Apostar no desejo, né? Ela apostou no desejo decidido do artista. Né? O artista tem esse desejo, esse traço, né? Do desejo decidido, de se joga, se lança e vai. E é isso que faz ele ser o artista, né? O escritor. Então, realmente, a mim, me fisgou, né? Assim, esse estudo, e daí propor esse ano. Só não estava contando com essa pandemia, porque nós começamos lá, né, presencialmente. Foi muito legal. Entrou uma moça querendo ajuda para ajudar mulheres negras que são violentadas e sofrem todo tipo de violência, e ela querendo ajuda. Nem sei se comentei isso com você, do projeto, que se a gente podia ajudá-la, né, essas mulheres a enfrentarem essa violência dos homens,
E eu tive essa conversa, mas depois até perdi o contato. Porque, enfim, é um Sim, espaço, mas né, importante de diálogos, de você poder acolher essas falas de pessoas que estão sofridas, né, e sem recursos. Então, o que mais me apaixona, né, e me encanta nesse projeto é essa possibilidade, sabe? Dessa interlocução, desses diálogos na arte, né? Psicanálise, perfeito. literatura, para a gente poder dar voz à mulher. Né? Certamente. Não, a execução do projeto Interlocuções também é fruto do desejo, do ímpeto, Olha da aí. coragem. E toda coragem, na verdade, ela guarda dentro de si uma ousadia, né? De ter o ímpeto de defender aquilo como necessário realmente e comprar, né, todos os ônus do caminho. Isso é para Demais. poucos, né? Não é para poucos? É, É para poucos. sim. Fazer o É, quê? não. Enfim, dá vontade de conversar aqui por horas. A gente tá mais já está mais pro finzinho aqui. As pessoas estão agradecendo demais. Acharam a live maravilhosa. Tem várias declarações aqui maravilhosas falando sobre você. Que adoraram as tuas colocações. E eu vou aproveitar, já que a gente está mais pro finzinho, e fazer assim, um agradecimento geral a todos os cidadãos das artes, a todo mundo que tem acompanhado as lives, acompanhado os nossos conteúdos em todas as redes, no YouTube, no Facebook, no Twitter, aqui no Instagram, está sendo um trabalho completo. Lindo. E, na verdade, vou até fazer um resgate, um agradecimento que eu acolho, assim, com todo o carinho que você fez, assim, ao meu trabalho, ao trabalho da Lauren. Mas eu também faço a ressalva de que esse é um trabalho, assim, de uma equipe muito maior. Por detrás, assim, desse momento aqui que a gente está tendo, dessa conversa que a gente está tendo, tem um trabalho enorme de uma equipe que se dedica a fazer a curadoria dos conteúdos, a entrar em contato com as pessoas, a fazer um cronograma direitinho, para preparar um material, assim, redondinho para todo mundo, em todas as redes, a comunicação, arte e conhecimento, a nossa presidência, o próprio operacional também, o pessoal da parte técnica está preparando um conteúdo técnico também super interessante sobre os bastidores da Cidade das Artes. Ou seja, é um trabalho em equipe enorme. Por detrás desse momento aqui, tem assim, dezenas de pessoas trabalhando. Eu agradeço todo mundo também. Eu acompanho. Vocês estão aí. Que trabalho bonito. Parabéns mesmo. Poxa. E hoje, especialmente, na verdade, eu, além de agradecer a todo mundo, a toda a equipe, a todos os cidadãos aqui que acompanham, a você, né, Gilda, aqui, por dividir esse momento, essa experiência, ter essa troca aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Poxa, agradeço mesmo. O suporte, de estar com vocês nessa parceria aí, muito bacana. Demais, demais. Você gostaria de deixar um recado final aqui? Você falou sobre a coragem. Olha, o recado é que se despertou o interesse, o desejo, se eu causei o desejo de vocês, venham, né, estudar com a gente, que vai ser aí, sabe, um estudo bem mais aprofundado, né, claro, assim, com o Lacan, no Seminário 20, para pensar a questão do feminino, que é um tema muito vasto, muito complexo, e vamos